Fala galera, eu sou o Nogueira e tá começando mais um Nogueirano Futebol. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos reagir ao canal Mundo na Bola. Ele fez uma análise muito boa. Vamos dar uma olhada também nos compilados que o compilado que a Insider FA fez. Bom, vamos pro vídeo sem mais delongas. Vamos mandar uma olhada aqui porque tem muita gente falando que não dá pra vencer. Então vamos pra mesa tática, pessoal. Vamos pra mesa tática para darmos uma olhada de como vai funcionar o possível Flamengo. Vai forçar os laterais a errarem e também vai forçar os zagueiros a saltarem. E são zagueiros lentos, são zagueiros que não vão conseguir cobrir grandes faixas de campo com velocidade. E a sobra não vai dar tempo de chegar se o Flamengo fizer os movimentos corretos. As inversões rápidas, elas serão importantes nesse ponto. Pesar um lado do bloco e jogar a bola para o outro lado. É uma coisa que funciona, porque geralmente pega os marcadores saindo e os atacantes entrando. E isso facilita o jogo de equipes velozes no setor de ataque como o Flamengo. Sem bola agora, pressão e recuperação. Sempre ao perder as bolas, recuperar as bolas em até 5 segundos. Isso também é uma coisa, uma marca registrada do Felipe, né? O tal do Gegenpressing, né? O Philly Pressing, né? Que é o ato de recuperar a bola até 5 segundos. O Felipe também faz bem, a exemplo de um cara que é mestre nisso, que é o Jürgen Klopp. Então o Flamengo precisa se utilizar bem da sua pressão pós-perda. Por isso, colocar atacantes mais rápidos lá na frente, como o Plata, como o Luiz Araújo, isso vai facilitar o Flamengo a recuperar essas bolas e também ter vantagem sobre os zagueiros e laterais, beleza? Vai precisar ter jogadores com explosão para ter as transições ofensivas mais rápidas possível. Bom, provavelmente vai ser mais um jogo que o Pedro não deve jogar, porque o Flamengo vai ter que ter um time rápido, veloz, porque realmente o Bayern, os zagueiros do Bayern são lentos, o gol do Boca deu para perceber isso, e o Flamengo tem que explorar isso. O Flamengo vai querer marcar naquela pressão para forçar o erro do adversário. Então, provavelmente, ao meu ver, pessoal, eu acho que se o Felipe Luiz for fazer um jogo de querer dar um pouco mais a bola para explorar o erro do Bayern, nem o Arrascaeta provavelmente jogue. Então, não se espantem se o Felipe Luiz vir pro jogo sem o Arrasca. Você vai ficar, nossa, sem o Arrascaeta, porque a estratégia não vai ser usar o Arrasca. Então ele vai vir com dois volantes. Um volante de muita qualidade que vai ser o Jorginho, para distribuir o jogo, entre aspas, fazer a função do Arrascaeta. E porque o Uruguai, o Arrascaeta não marca, não tem aquela velocidade toda de ficar correndo e voltando. Não é aquele jogador tático ali para ficar correndo atrás de bola. Então não se espantem se ele não vier com o Arrascaeta titular. Ou seja, Jorginho, Gerson, Pulgar lançarem bolas nos atacantes mais rápidos para que eles fiquem em situação de 1 contra 1 ou, na melhor das hipóteses, 2 contra 1 contra os zagueiros ou laterais. Sobretudo os zagueiros, que são os mais altos e mais lentos e vão dar oportunidades ao Flamengo de concluir em gol algumas vezes, e o Flamengo precisa ser bom o suficiente naquele dia para poder arrematar essas chances no gol, ao menos uma dessas chances. Tá? A organização do Flamengo, na minha opinião, defensiva tem que ser num bloco médio. O Flamengo não pode ir muito à frente em todos os momentos, também não pode ficar muito atrás esperando o Bayern. O Flamengo tem que fazer uma marcação, um duelo no meio de campo. Os duelos do Flamengo no meio de campo contra, por exemplo, jogadores como o Kimmich, precisam ser duelos mais físicos e impor ao Bayern um jogo que não propicie com que o Bayern construa as jogadas ou mesmo que ele comece as jogadas no meio de campo com alguma facilidade. Precisa sempre estar sendo atrapalhado no meio de campo para que as jogadas não cheguem limpas para o Olise, para o Sané ou até mesmo para o Harry Kane. Tá? Isso precisa ficar claro. E nas costas dos zagueiros e principalmente do Guerreiro, o Flamengo precisa ali fazer a sua vez. Tem que fazer valer o seu jogo por aquele lado, porque são jogadores, tanto os zagueiros quanto os laterais, saltam a pressão e aí esse espaço deixado entre os zagueiros e os laterais podem e devem ser utilizados por jogadores rápidos como Plata e Luiz Araújo. E a Arrascaeta
Jorginho e Pulgar precisam enfiar passe. Aí sem falar em Léo Ortiz e Léo Pereira, que também tem esses predicados de colocar bolas longas de forma certa nos seus atacantes, beleza? Vamos passar aqui para a mesinha tática para a gente explicar um pouquinho de tudo aquilo que eu falei. Bora lá? Como meia ponta, aqui desse lado você pode ter, por exemplo, um Luiz Araújo, aqui você pode ter Bruno Henrique e Plata. Esses 3 jogadores, eles vão ser jogadores que vão pressionar, né? O Luiz pode até jogar de atacante também nesse caso. Então a gente vai ter 3 jogadores pressionantes no setor de ataque e esses 3 jogadores vão acossar a zaga do time do Bayern. O que pode ser feito nesse momento é identificar os gatilhos de pressão. Então, se a bola chegar no Kimmich, por exemplo, antes da bola chegar no Kimmich, os jogadores têm que pressionar os atletas que estão naquele setor, tá? Se a bola vier no outro volante, aí esse passa a ser o setor onde o Flamengo vai manter os seus jogadores, vai pressionar os jogadores para trabalharem nessa faixa de campo. Vai ter que ser um time impressionante, tá? O que o Flamengo precisa fazer com o time do Bayern? É duelar nesse setor aqui. Então o Flamengo precisa duelar nesse setor aqui, fazendo uma pressão, um duelo pelas primeiras e principalmente pelas segundas bolas, porque o Bayern parte em transição a partir de bolas recuperadas e aí lança bolas, por exemplo, com o Kimmich, ou até mesmo o Harry Kane, que é o atacante, que é o centroavante, né? Ele sai daqui, tá? E vem para cá para poder armar jogadas para o seu time. Então ele vem aqui para armar jogadas para o seu time, sai daqui, pega a bola, enfia para um outro atacante e esse outro atacante acaba arrematando para o gol. Aconteceu isso no jogo contra o Boca, aconteceu isso recentemente no jogo contra o Benfica, jogo de ontem. Ó, pessoal, outra coisa. O Felipe Luiz, ele pode vir também, é uma opção, em vez de vir com o Luiz Araújo para dar velocidade, a FIFA divulgou a velocidade que o Luiz Araújo, perdão, que o Beijinho, melhor, esqueci o nome dele agora, ele pode, não na lateral, como vai ser um jogo de que a gente precisa de uma consistência defensiva, poderia botar o Beijinho no meio para dar aquela profundidade, porque ele é muito, muito, muito rápido. A FIFA divulgou a velocidade que ele bateu, 36 km por hora, um absurdo. Então ele poderia até vir no lugar do Luiz Araújo, de forma estratégica, pessoal, porque para dar uma canseira no time do Bayern. Então o Beijinho poderia entrar. Caramba, esqueci o nome dele agora. O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas poderia entrar nesse meio de campo para ele dar aquela profundidade, porque aquela correria dá um gás a mais, porque o Bruno Henrique não é o Bruno Henrique de antigamente, que tinha já foi o jogador mais rápido do mundo, não é mais esse Bruno Henrique. Então o ataque ali vai ser provavelmente Bruno Henrique e Gonzalo Plata, os dois ali na frente, e esse meio de campo, e onde eu acredito que talvez, porque a briga, pessoal, vai ser no meio de campo, porque o time do Bayern joga no erro. O time do Bayern joga no erro. Então o Flamengo não pode errar, não dá espaço de errar, porque se perder essa bola nesse primeiro confronto aqui, o Bayern sai muito, muito rápido e eles são letal. Outra coisa, o Flamengo não é um time muito letal, não é. A gente tem que se fazer um jogo perfeito, pessoal, perfeito. O Bayern errou, gol. O Bayern errou, gol. Não pode, o Flamengo não pode se dar o luxo de explorar um erro, forçar um erro do Bayern e chegar à chance e perder, porque isso aí a gente vai ser prejudicado, porque eles não perdem. O Sané, por exemplo, acabou consagrando o goleiro do Benfica, mas o Flamengo precisa ficar ligado com isso, porque é uma coisa que é comum, é recorrente nesse modelo de jogo do Kompany e, portanto, do time do Bayern de Munique, tá? Uma outra situação que o Flamengo precisa fazer é aproveitar as subidas desse lateral, porque quando esse lateral sobe, ele deixa muito espaço. Então, ter aqui, por exemplo, um Luiz Araújo
ou um Plata, sobretudo o Plata, que é um cara de pé trocado, que vai fazer o movimento de partir para cá, é importante, é interessante, porque além disso, esse cara aqui vai subir, esse zagueiro não consegue cobrir, no momento que esse zagueiro sair para cobrir, ele deixa um outro atacante livre. Então é importante ter esse 2+1, porque aqui o Flamengo tem esse atacante. O problema do Plata é que ele não chuta, né, pessoal? E quando ele chuta, parece que ele tá recuando pro goleiro. O melhor finalizador que o Flamengo tem é o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal da Insider Fla, que eles fizeram um vídeo maneiro. Vamos dar uma olhada aqui. O Flamengo que os analistas estão achando ideal para surpreender o Bayern de Munique. Eu confesso que achei interessante. Rossi, no gol! Wesley na lateral direita, Léo Ortiz na zaga pela direita e Léo Pereira na zaga pela esquerda e Alexandro na lateral esquerda. Gritei pra ver se você acorda, rapá! O Gar faz a primeira volante. Pra dar aquela consistência ali, porque o Ayrton Lucas é veloz, mas não tem aquela consistência. Talvez o Felipe Luiz nem venha com o Wesley, pessoal, também não estranhe, porque o Varela defende melhor. Talvez ele nem venha com o Wesley. Não sei, é uma incógnita, né? Esse time do Felipe Luiz, ele pode querer ali pra botar alguma coisa ali que ele tá pensando que vai dar certo, então provavelmente ele talvez nem venha com ele. Volância e Jorginho a segunda volância. Esse time do Flamengo tá apelão demais. Gerson vai na ponta direita. E aí vem a grande arma que os analistas estão pedindo. Os caras que entendem de tatiquês querem o beijinho na ponta esquerda no lugar do Luiz Araújo. O Ayrton Lucas tá voando. E como vai tá um calor da peste, a correria do beijinho é pra botar os alemães com meio palmo de língua pra fora. O Ayrton Lucas atingiu a maior velocidade do Flamengo contra o bairro de Londres. O cara deu um sprint de 36 km por hora. E na frente o malvadão teria Arrascaeta e Gonzalo Plata. É esperado um calor de 32 graus pro jogo. E os alemães estão sentindo demais. O beijinho comete o crime. E o Luiz Araújo, Bruno Henrique e Wallace Jan entram e finalizam os alemães. Não acho que... Sigam a Insider Fla. Não acho que o Flamengo venha com... Que o Bruno Henrique fique no banco nesse jogo. Porque o Felipe vai precisar de jogador veloz. Vai precisar. Provavelmente vai vir... A dupla vai ser ali Gonzalo e Bruno Henrique. E vamos ver onde ele vai encaixar o Luiz Araújo ali. Entendeu? E se ele quiser também pôr o beijinho para jogar, é uma coisa boa realmente. Porque a velocidade dele vai ser um diferencial. Então, bom, o jogo é difícil, todos nós sabemos, mas como eu já disse no outro vídeo, e tive hate aqui, Ah, tá maluco, o Flamengo não vai ganhar. Bom, deixe sua opinião nos comentários. Eu sou Flamengo, eu tenho certeza que dá pra ganhar. Nos comentários, se você quanto vai ser o placar do jogo, se você acha que o Flamengo vai ganhar ou não. E o vídeo de hoje foi esse. Assiste os próximos vídeos. Hoje foi esse. Valeu!